Olá, aluno! Eu sou a Jaqueline, sou instrutora aqui na Moraes Treinamentos, técnica em segurança do trabalho, e hoje daremos continuidade no nosso treinamento de ambientação VARI. Nessa aula falaremos sobre a evolução de cultura de segurança. Mas o que seria essa evolução na cultura? Bom, a cultura de cada cidadão, ela depende da forma como ele foi criado, ela depende das suas experiências ao longo da vida e depende também do meio onde ele se encontra. Então, o maior desafio nessa questão cultural, relacionando aí a segurança do trabalho, está na disciplina, nas posturas e no comprometimento das pessoas envolvidas, direta e indiretamente nas mudanças. É preciso investir na mudança de atitude, que é a base para qualquer processo. Processo que exige novas atitudes, novos comportamentos e comprometimento de todos. Bom, quando nós falamos aí de cultura de segurança, nós estamos falando aí da atitude de cada pessoa, de cada colaborador, de cada empregado em relação àquilo que ele faz em benefício da sua segurança, da sua saúde e também daqueles que estão ali trabalhando ao seu redor, da sua equipe, do meio ambiente, de tudo que possa ter aí uma consequência em decorrência da sua atitude segura ou não, né? E essa cultura, ela diz muito a nosso respeito. É aquilo que você pensa e coloca em prática aí no seu dia a dia. Como que nós conseguimos, então, trabalhar e melhorar a cultura de segurança de cada indivíduo? Eu costumo dizer que o primeiro passo, se tratando de segurança do trabalho, é a conscientização. Ou seja, são os nossos treinamentos, palestras, é o conhecimento que cada cidadão, que cada trabalhador possui em relação aos riscos da sua atividade e em relação aí às medidas de controle que deverão ser implementadas aí dependendo de cada risco. Então, a cultura de saúde e segurança se constrói a cada dia. A ideia é que cada empregado desenvolva uma atitude segura. Para avaliar se a cultura está sendo construída em alicerces fortes, há uma metodologia estruturada em 4 estágios. O objetivo é alcançar o último estágio. Então, nós podemos dizer que o empregado, ele pode possuir aí, possivelmente ele vai possuir uma dessas características de cultura. Ele pode possuir uma cultura reativa, que é aquele colaborador que só enxerga a segurança como importante depois que algo acontece. Infelizmente, nós podemos ver muito isso no dia a dia nas empresas, nos colaboradores que desenvolvem ali algum tipo de atividade. É aquele trabalhador que ele acha que tudo vai dar certo sempre. E ele só percebe que segurança é importante, que segurança é para o seu próprio bem quando acontece algum acidente, quando acontece algum evento que venha trazer uma consequência negativa. Então, ele percebe que realmente segurança é coisa séria, não é verdade? Essa cultura nós chamamos de uma cultura reativa. Ela surge em decorrência aí, de um evento que já aconteceu, ou seja, é uma reação a um acontecimento. É como chorar pelo leite que já foi derramado, né? Então, essa é uma cultura que ela deve ser mudada, ela deve ser transformada para que o cidadão ele possa trabalhar aí priorizando a sua vida, priorizando a sua saúde. Afinal de contas, depois que o acidente já aconteceu, fica difícil de você reconsiderar a sua atitude. Na verdade, nem é possível isso. A consequência já veio, né? Então, essa cultura reativa, ela deve ser extinta aí das nossas vidas. Devemos trabalhar com prevenção. Essa é a palavra. Então, a próxima cultura que nós podemos identificar em alguns tipos de trabalhadores é a cultura do dependente, que é aquele empregado que só faz o que lhe mandam fazer. Então, o trabalhador dependente é aquele que, se o técnico de segurança, se o seu líder pedir para ele usar o EPI, ele vai utilizar o EPI. Se ninguém falar com ele que é necessário fazer documentação, que é necessária a utilização de EPI, que é necessário cumprir os procedimentos, ele não vai fazer. Ou seja, ele está sempre dependendo de um terceiro para priorizar a sua vida, para priorizar a sua segurança aí no dia a dia. E o que isso pode gerar para a vida dele? Acidente.
Porque nem sempre você vai ter o seu líder do seu lado, nem sempre você vai ter o seu técnico de segurança do seu lado exclusivamente cuidando de você, não é verdade? A realidade dentro de um ambiente de trabalho, ela vai bem além daquilo que talvez a gente gostaria. Então, há outras atribuições para a liderança, há outras atribuições para o técnico de segurança em relação ao restante da equipe também. Então, o colaborador que é dependente, ele depende de outro para fazer a sua segurança, certamente ele não vai ter aí a sua segurança, a sua saúde preservada de forma efetiva. Afinal de contas, não é sempre que vai ter alguém do seu lado para te lembrar de segurança. Então, nós aprendemos aqui que a segurança, ela depende de você. Ela depende do colaborador em primeira instância. Quem é responsável pela sua segurança, em primeiro lugar, é você. Não deixe de maneira alguma que a sua segurança venha depender da empresa, venha depender de outro profissional. Seja independente, ok? Então, nós temos também a cultura do independente. Esse colaborador independente é o empregado que sabe da importância da segurança, mas só faz em benefício próprio, o que também não é legal, não é verdade? Bom, se você trabalha numa equipe, numa empresa, significa que há outras pessoas trabalhando ali com você, seja fazendo parte da sua equipe, ou seja, trabalhando ali ao seu redor, em outras atividades, em outras responsabilidades, mas que de qualquer forma, caso ocorra algum incidente com você, estarão também ali podendo receber as consequências dos seus atos. Então, a cultura do empregado independente, ela faz o quê? Só se preocupa com si próprio. Eu faço a minha parte, eu cuido de mim, Tem até o ditado que diz, eu cuido de mim e Deus cuida de todos, Mas, na verdade, se tratando de segurança, isso não é legal. Por quê? Porque se você tolera o comportamento de um colega de trabalho do seu lado, trabalhando ali de forma insegura, cometendo atos inseguros, se expondo a riscos, a possibilidade desse colega gerar um acidente e você ser atingido por esse acidente é muito grande. Afinal de contas, vocês estão dentro ali de um mesmo GHE, um mesmo grupo de exposição, Então, o risco que está sobre a vida do seu colega ao lado é o mesmo risco que está sobre a sua vida. Se ele se acidenta, você também vai sofrer as consequências disso. Então, não tolere um comportamento inseguro, não tolere uma situação que vai gerar risco para você também. Ah, mas o que fazer então em relação a isso? Bom, se você estiver trabalhando em uma empresa e o seu colega de trabalho que estiver executando a atividade com você, ou mesmo que não seja com você, que estiver próximo a você dentro da empresa, não trabalha com segurança, não cumpre os procedimentos, a sua primeira iniciativa deve ser conversar com esse colega, instruí-lo, lembrá-lo dos treinamentos, mostrar para ele a importância da prevenção. Se mesmo fazendo isso, ele se recusar a cumprir aí os procedimentos de segurança, colocando a vida dele em risco e a sua também, nesse caso, você deverá comunicar imediatamente à sua liderança, para que então a liderança tome uma providência em relação a esse comportamento seguro. O que não pode? Tolerar comportamento inseguro. Afinal de contas, é a sua vida, é a sua segurança que está em risco. E isso não deve ser tolerado, não deve ser permitido em momento nenhum. Portanto, a cultura independente, ela também se torna perigosa, já que visa apenas a segurança de si própria. E nós temos, por último, a cultura de interdependente. Essa é a cultura que nós devemos buscar, nós devemos alcançar. É o último estágio aí da cultura em relação à saúde e à segurança. É aquele empregado que sabe da importância da segurança e usa em benefício próprio e dos colegas também. Ou seja, ele cuida de si, mas ele cuida também de quem está ao seu redor. Ele cuida também daquela pessoa que está ali de alguma forma interferindo no seu dia a dia. Então, essa cultura, ela deve ser preservada.
Nós chamamos isso de cuidado ativo genuíno. Eu cuido de mim e cuido também de quem está ao meu redor. Afinal de contas, a segurança do meu amigo, do meu colega de trabalho, também é a minha segurança, ok? Então nós devemos evoluir, alcançando aí, buscando sempre alcançar esse estágio de interdependência. Quanto mais interdependente for a cultura de saúde e segurança, menor será a taxa de acidentes. Cuide de você, cuide dos outros e deixem que cuidem de você. A ideia principal é o cuidado mútuo, um compromisso de todos com o mundo inteiro. Então você precisa se cuidar, você precisa cuidar dos outros e você também precisa permitir que os outros cuidem de você. Afinal de contas, ninguém é super-homem, ninguém é 100%, não é verdade? Muitas vezes você vai precisar ser lembrado de algum procedimento, muitas vezes você pode esquecer por falta de experiência, por falta de costume naquela atividade. E é muito importante que tenha alguém ali do seu lado que se preocupa com você também. Isso vai resultar aí em segurança para a sua vida, para a sua saúde, para que no final do dia você retorne aí para o seu lar íntegro, ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre direito de recusa. O que é o direito de recusa? O direito de recusa assegura aos empregados o direito de recusa ao trabalho, quando identificar qualquer situação de risco grave e iminente de acidente. O gerente da área e o SESMIT, em conjunto com o supervisor, um superior imediato e o empregado, analisam a situação e concluem sobre a procedência da recusa. Preenchem o campo apropriado do formulário e providenciam as medidas necessárias para corrigir a situação. Vamos lá! Você já ouviu falar de direito de recusa? Acredito que sim, não é? O direito de recusa é um documento elaborado com a finalidade aí de te proteger em casos de atividades que possam, por algum motivo, colocar a sua vida ou a sua saúde em risco. Como isso é feito? Bom, se eu estiver na minha empresa, no meu dia a dia, e de repente o meu líder, ele me direciona, ele me manda executar uma atividade, e quando eu chego na frente de serviço para executar essa atividade, eu percebo que não tem ali os EPIs apropriados. Eu percebo que aquela atividade está em um local inseguro, em um local perigoso. Eu percebo que não tem ali todas as condições que eu precisava para garantir a minha vida e a minha segurança, a minha saúde. Nesse caso, quando coloca a minha vida, quando coloca a minha saúde em risco, eu preciso me recusar. Isso não é apenas um direito, isso é uma obrigação do colaborador. Você jamais poderá submeter a sua vida e a sua saúde a algo que a coloque em risco. Lembra? O nosso valor número 1 é a vida. Você precisa preservar a sua vida, você precisa preservar a sua saúde para conseguir aí executar as atividades. Então, nesse caso, você deverá conversar imediatamente, comunicar o seu líder, o seu técnico de segurança, o seu supervisor ou o seu encarregado, enfim, a sua liderança. Você deverá falar para ele qual o motivo da sua recusa. Passando as informações para ele, o seu líder deverá então garantir que serão providenciadas todas as medidas para que você inicie a sua atividade com segurança. Enquanto isso você aguarda, você espera. Jamais inicie a atividade em casos de risco. Como que isso deve ser feito na prática? Ao evidenciar uma situação de risco, procure sempre comunicar ao seu técnico de segurança. Chame-o, mostre a situação que você identificou. Acredito que, sendo ele um profissional da área, ele lhe dará apoio na sua decisão de recusa. Então, isso deverá ser repassado aí à liderança. Todo líder que se preza, um líder de verdade, ele tem a função, ele tem a obrigação de zelar pela segurança dos seus trabalhadores. E é isso que ele deve fazer. Porém, caso isso não aconteça, caso em algum momento você se sinta pressionado, você se sinta coagido,
a executar ali a atividade, mesmo colocando a sua vida em risco, você deve exercer uma postura firme, você deve ter ali uma decisão firme de não colocar a sua vida ou a sua saúde em risco. Nesse caso, você deverá preencher formalmente um documento visando ali, explicando o motivo e o direito que você tem ali da recusa da atividade. Esse documento ele deve sempre ser preenchido por outras pessoas também, assumindo a responsabilidade daquilo que está sendo dito. Busque evidências de que realmente você se recusa por motivos aí relacionados à sua segurança. Tenha sempre evidências. Caso isso aconteça, eu deixo aqui a minha observação para você. Se você trabalhar em uma empresa que não zela pela sua saúde, que não zela pela sua segurança, acho que talvez não valha a pena, não é verdade? Vale repensar. Então, exerça o seu direito de recusa. Busque aí preservar a sua saúde e sua segurança em primeiro lugar. Afinal de contas, se você não fizer isso, você pode no dia seguinte não conseguir mais trabalhar. Caso ocorra um acidente, não é possível mais voltar atrás. Então, faça valer o seu direito de recusa, ok? Então, pessoal, é isso aí na nossa aula de hoje. Faça valer os seus direitos. Faça valer aquilo que nós dizemos sempre, segurança, vida em primeiro lugar. Espero que tenha ficado claro para você e te aguardo na nossa próxima aula. Até mais!